Se tu já foi traído de alguma forma na tua vida, saiba que isso é um belo de um indicativo de sucesso. Se de alguma forma você já teve a oportunidade, e pode parecer agora talvez até um pouco controverso, mas se você já teve a oportunidade de ser traído, não só em relacionamento conjugal, mas em várias áreas da tua vida, saiba que isso é um belo de um indicativo que você vai ter sucesso. Inclusive, se você já foi traído, coloca aqui nos comentários, deixa a sua marca, que eu quero ler, eu quero ver e ver se faz sentido tudo que eu vou falar ao longo desse vídeo. Mas antes de te falar, eu quero te trazer um contexto, uma base e te contar um pouquinho o porquê que eu cheguei nessa conclusão de que ser traído é bom, ser traído não é ruim. Em 2018, eu tive uma traição muito forte em negócios, na área dos negócios, onde eu me vi em um dia, eu era um rapaz, entre aspas, ficando rico, porque eu tinha um negócio que me dava mais ou menos R$1.000 de lucro por dia, eu com 20 anos de idade, estava excelente, e no outro dia eu perdi tudo. No outro dia eu passei a perder, a não ter nada daquilo que eu tinha conquistado. Nem faturamento, nem conquista, perdi tudo. Eu tinha um empreendimento e esse empreendimento, por ignorância minha ou por, às vezes, ter um coração sem maldade, por falta de maldade, eu peguei esse empreendimento e coloquei no nome de outra pessoa. Coloquei conta bancária, coloquei tudo no nome de outra pessoa. Resumindo, do dia para a noite, depois que estava no auge esse empreendimento e dando muito lucro, eu perdi ele. E aí foi um ponto da minha vida onde eu decidi sair do Brasil. Saí do Brasil, com uma mão na frente, literalmente uma mão atrás, fui para morar em Portugal. Portugal, comecei a trabalhar de motoboy, trabalhei de várias coisas lá, padaria, fiz tanta coisa lá, auxiliar de padeiro, e lá foi uma vida muito dura, muito difícil, mas ela foi necessária. Naquela época lá, eu lembro que eu julgava muitas pessoas, eu lembro que eu era muito julgador. E quando eu cheguei lá em Portugal, eu repito até hoje para as pessoas próximas a mim que Portugal me ensinou a olhar diferente para as pessoas. Portugal me ensinou a olhar diferente para a vida, porque lá eu vi pessoas na mesma condição que eu, no mesmo estágio de vida que eu, lutando pela mesma coisa. E eu passei a entender melhor como que funciona a cabeça das pessoas e parei de julgar como eu achava que deveria ser as coisas e passei a enxergar como as coisas de fato são. E lá, depois de 7 meses, mais uma vez, houve mais uma traição onde o pouco que eu conquistei lá eu perdi tudo de novo. Teve um dia que eu cheguei em casa, não tinha nada na minha casa e eu perdi. Enfim, saí de Portugal, voltei para o Brasil, pior do que eu fui, porém com muita bagagem, com muita experiência, com muito conhecimento, entendendo a vida como de fato ela é e não como ela deveria ser. Não foi a última vez que houve uma traição, que eu perdi algo, que alguém me enganou, que alguém me passou para trás. Teve várias outras vezes depois disso, muitas. Só que eu sempre falo com as pessoas ao meu redor, as pessoas que me perguntam, cara, por que tu segue ainda dando chance, mesmo sabendo que tu pode ser traído? Existe uma frase que eu sempre falo para eles, o seguinte: é melhor estar na posição de traído do que na posição de traidor. O traidor, ele vai sempre viver da migalha do resultado da sua traição. Já o cara que é sempre traído, mas com o tempo ele vai minimizando isso, vai entendendo mais e vai ficando mais, digamos, malicioso. Você que está assistindo esse vídeo, talvez você já levou algum tipo de traição na sua vida, em que hoje você é mais esperto, você é mais, o que a gente chama de veiaco, a gente é mais malandro, a gente passa a ser menos traído, porque agora a nossa experiência já mostra, ó, aquele tipo de pessoa
tenho os mesmos comportamentos daquela outra que me traiu. Mas eu quero dizer o quê? No final de toda essa história. A pessoa que geralmente é, entre aspas, traída, que é passada para trás, e que tem a mentalidade de entender isso e trazer isso para benefício próprio, peraí, o que eu posso aprender com essa traição, com esse mal que me causaram? Isso aqui que me fizeram, esse prejuízo que me causaram, o que eu posso fazer com que na próxima vez eu não passe pela mesma coisa? Você não pode errar na mesma coisa, você tem que errar em coisas diferentes. E por isso, eu sempre acreditei que o trapaceador tem a vida difícil, tem a vida ruim. Ele pode ter momentos ali em que ele é beneficiado, mas quem é traído e tem a cabeça de crescimento, ele sempre vai evoluir. Eu lembro que naquela época, antes de ir para Portugal, eu comentei uma vez com uma pessoa que o meu sonho era ter um carro, um Fusion, o nome desse carro, que naquela época o preço era 40 mil reais. Aquela pessoa olhou para mim e riu. E disse, o quê? Você, Silas, com um carro desse? Não acredito. Aquela pessoa lá riu por eu ter o desejo, o sonho de comprar aquele carro. E eu estou te contando o porquê disso. Porque justamente o que vai fazer você ter a mentalidade de você passar por qualquer tipo de traição e ainda assim aprender com isso e crescer na vida, é justamente as pessoas que estão ao teu redor. Se você está ao redor de pessoas que riem, dão risada do teu sonho, que não acreditam em você, que debocham daquilo que você gostaria de ter ou onde você gostaria de chegar, eu sinto te dizer, mas você está com os amigos errados. Você está com as companhias erradas. Da mesma forma que quando você for traído, essas mesmas companhias vão dizer para você, olha, nunca mais faça isso. Nunca mais empreenda, porque se você empreender, alguém vai te trair. Nunca mais case, porque se você casar, alguém vai te trair. Nunca mais faça negócios, faça parcerias, porque se você fizer, alguém vai te trair. Então o ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm uma influência gigante no nosso comportamento. E eu estou te contando tudo isso por quê? Porque em 2018 eu era apenas um cara quebrado. Eu era apenas um cara que não tinha condições nenhuma. Nem de ter um carro, nem de ter uma casa, nem de ter um futuro organizado, uma condição financeira organizada. E hoje, por eu ter passado por várias dessas traições, e não serão as últimas, terão mais, mas por ter aprendido com elas e ter pego aquilo, ter transformado aquilo que era ruim em algo bom, isso me fez entender a vida de fato como ela é. Isso me fez criar uma casca, que eu digo, uma armadura que cada vez você fica mais forte. Você tem duas escolhas quando você é traído, quando você é enganado, quando você é passado para trás. Ou você senta, chora debaixo do chuveiro, em posição fetal, ou você vai para cima, aprende com aquilo e parte para a próxima, sem deixar que aquela traição, aquela atitude faça com que você fique gastando energia com aquilo. Você tem que entender que você sempre, em algum momento da vida, vai ser passado para trás. Talvez você já comprou cursos porque alguém te falou que você iria ficar rico. Talvez você já comprou mentorias porque alguém te falou que você ia ficar milionário. Te passaram para trás. Agora, o que você vai fazer com o que fizeram com você? É isso que determina se você vai ter sucesso ou não. E eu digo isso com propriedade. Hoje eu tenho uma vida leve, eu estou aqui com um carro na rua, que é muito maior, muito mais caro, nunca imaginei ter esse carro, do que aquele lá em 2018, quando eu sonhava em ter um Fusion de 40 mil. E eu já estou planejando comprar outro, muito mais caro do que esse. Mas por quê? Porque hoje os meus negócios, eles crescem. Eles crescem porque eu tenho sanidade mental, eles crescem porque eu tenho clareza, eles crescem porque eu tenho paz para poder trabalhar, paz para poder fazer as coisas. Quando a nossa mente está muito
barulhada, eu chamo de barulhada. Quando sua mente está muito barulhada, tem muita coisa, tem muita fumaça na nossa mente, a gente não sabe para onde a gente vai, não tem como a gente fazer dinheiro. Agora, quando a gente está com uma mente clara, quando a gente sabe para onde a gente vai, quando a gente entende aquilo que a gente precisa ser feito, quando a gente tem uma metodologia simples de algo que pode trazer recurso, que vai trazer recurso para mudar a nossa vida, a gente começa a ter resultado. Eu não sei se esse vídeo fez sentido para você, eu não sei se isso conecta com algum momento que você já passou pela sua vida. Se sim, coloca aqui nos comentários. E se você quiser de alguma forma aprender o que a gente faz, como que a gente faz para poder vivenciar a vida que a gente vive hoje através de vendas, porque só existem duas pessoas no mundo, as que compram, as que vendem. E eu estou te convidando a ser do time das que vendem. Se você quiser entender como que isso funciona, você vai clicar aqui no link da descrição, porque ali vai ter alguma oportunidade para você passar a entender e a viver esse mundo das vendas, porque é isso que de fato transforma. Nós temos um lema dentro da nossa comunidade que é o seguinte: aprenda, venda, mude de vida. Você primeiro vai aprender, depois você vai vender e depois você vai mudar de vida. Essa é a consequência e essa é a ordem natural das coisas. E para isso eu te convido a clicar aqui no link para que você entre para dentro da nossa comunidade, entre na nossa família, porque isso é o que vai fazer você mudar de vida. E se esse vídeo fez sentido para você, coloca um comentário aqui e envie para algum amigo que faz algum sentido para você. Abraço, eu te vejo no próximo vídeo.